Qual de vocês começa? Então, agora, Marta Pedon vai falar. Marta. Ah, é lá a câmera, né? Minha voz é baixinha, me digam se dá para escutar. Boa noite a todos. Adoro esse espaço do cartelão. É um espaço que a gente tenta aprofundar algumas coisas e destrinchar, né, esses seminários que nos ocupam. Então, lição 12, seminário do Le Nom du Père. Isso, le nom du erram. Os não tolos erram, ou os nomes do Pai. Vou retomar, tentando ser breve. Eu deixei num slideshow, que talvez você esteja enxergando, a capa, é a capa da edição da LPM, que tem a ilustração do primeiro autor que o Lacan refere. No início da lição, ele fala do William Blake, O Casamento do Céu com o Inferno. William Blake é esse britânico que, idos de 1790, por aí, ele era um ilustrador, mas ele não só ilustrou, como ele escreveu esse conto do casamento com o céu e o inferno. Lacan refere a isso quando ele diz assim: bom, eu tinha uma esperança de chegar ao final, de dizer, fim, mas me desapontei. Hoje, ao acordar, pensei em alguma coisa para dizer para vocês. Pensei em dizer isso, que se tem algo cuja verdade a análise descobriu, é o amor ao saber. Ou melhor, o amor do saber. Por quê? Porque a transferência revela essa verdade do amor, e bem porque se interessa ao que eu enunciei como sujeito do suposto saber. Então, ele retoma o que disse no último encontro, né? Quando ele disse assim: eu disse que não havia desejo de saber, senão que, inclusive, efetivamente, falei de um certo horror do saber. Daí ele diz assim: pois é, como juntar isso? Precisamente não se junta. É o casamento do céu com o inferno. E vem essa imagem, é uma imagem, eu diria, renascentista, né? A gente não está vendo, acho que a imagem. Alguém está vendo? No meu Sim, usuário. sim, Eu estou vendo. Uhum. Tá sim. certo, tá certo. Sim, tô vendo. Tô vendo. Foi o jeito que a gente conseguiu colocar na tela, né? Então, aquilo ali é meu computador, está passando para vocês algumas imagens. Ele vai retomar isso depois de dizer algumas coisinhas a mais. Ele diz assim, isso tem alguma coisa que ver com a experiência analítica, alguma coisa aí nos implica. E faz uma pergunta: o que é uma verdade, se não uma queixa? Uma queixa, uma reclamação. Pelo menos isso responde a nós analistas, se é certo que existe psicanalista, nos encarregamos de recolher as queixas. Então, a gente recolhemos as queixas sem observar, não sem observar, que a divisão marca a verdade. Verdade que não se pode dizer toda. Essa é a nossa via, a via que há muito tempo falamos. Então, em primeiro lugar, um enunciado. Um enunciado que eu espero que esteja zumbindo nas suas orelhas. Depois, a via, voar. Depois de falar a verdade. A verdade que é alguma coisa feita uma tábua podre. Depois, ainda em terceiro lugar, ousamos falar da vida. Emissões imprudentes. Emissões de quê? Da voz. Dessa voz que se escreve de um jeito diferente. Diferente daquela, né? Lá que eu começo a brincar com a gente e a colocar uma série de armadilhas para a gente pensar. Então, eu fui tentando aprofundar a partir das laterais, né? Emissões de voz, em que se anunciam acoplamentos, que nesse caso é de 3.
A vida é alguma coisa que nesse 3 faz furo. A vida, la vie, la língua, acoplamentos. Acoplamentos no que se lave. Naquilo que ele começa a brincar. Alguma coisa que marca sensível no que entra na vida. Parênteses, né? La língua, a língua, la vie, navi, se lave. Esses acoplamentos parece que quer dizer que tem alguma coisa que acontece no corpo, né? Aí ele solta essas frases. O que pensar? O que eu estou sugerindo aqui? Se isso fosse essa espécie de báscula caída no discurso universitário, guardem isso, isso é o que se pensa. Quer dizer, se fode. Então, se pensar, se fode. De que se fode, ele está falando aqui? Do que se rala, do que se dá mal ou do que transa, né? Outra pergunta que fica. Mas ele segue. Faço vocês notarem nesse discurso universitário, eu sou tolerado. E na última vez eu dizia que eu colocava alguma coisa em suspenso entre a voz e o ato de dizer. Ouso esperar que o ato de dizer tenha mais peso. Isso é alguma coisa que ele vai seguir falando até o final da vida, né? Que o ato é um ato de fala. Então, na 211, ele vai dizer assim, insisto em repetir. O que é que faz, no sentido do que falta, porque essa experiência codificada, leia-se a análise, uma análise de alguém, uma experiência codificada, o que que se faz que ela não esteja ao alcance de todo mundo? Ele diz, não está ao alcance de todo mundo por um fato de estrutura. Cumprir esse ofício, ser um analista, né? Como de recolher a verdade como queixa. É alguma coisa mais para a gente guardar. Ele falava da formação do psicanalista, ele vai retomar isso durante toda essa lição. De que se trata do afazer analítico, um psicanalista. Aí ele volta a alguma coisa do William Blake e diz assim, qual é o estatuto desse casamento que eu evoquei depois, colocando sob o patrocínio do William Blake? E aí eu vou mostrar para vocês o próximo slide, que eu vou ver se eu consigo passar. Está aqui. Essa é uma página desse livro que é escrito no casamento do inferno com o céu. E eu traduzi ali nas minhas letras, do ladinho, o que está escrito no texto, que é ilustrado pelo próprio, né? Então, ele diz assim que se iniciou o novo céu, e faz 33 anos desde seu advento, o inferno eterno revive. Então, se iniciou o novo céu, assim que se iniciou, tem um inferno eterno. E baixo, Swedenborg é o anjo sentado na tumba. Seus escritos são roupas de linho dobrados. Agora, domínio do Éden. Retorno de Adão ao paraíso. Aí ele diz, Verisaísas, sem os contrários, não há progresso. Atração e repulsão, razão e energia, amor e ódio são necessários à existência humana. Desses contrários emerge o que o religioso chama de bom e mal. Bom é o passivo que obedece à razão. Mal é o ativo emergindo, nascendo da energia. Bom é céu, mal é inferno. Então, tem algo aqui da obediência e da energia, mas de uma convivência dessa contradição. Esse é William Blake. Lacan segue. Quando digo que não está ao alcance de todo mundo, ser um analista, isso leva longe, né? Implica que existe alguém para quem de fato isso está interdito. Eu sublinhei porque na leitura que eu fiz está escrito interdito e não interditado. Mais adiante ele fala desse saber interditado. Interdito parece interdito, né? Então, em tradição, William Blake ele vai passar para Hegel.
Hegel sustenta, na sua lei do coração, que não dá para existir uma desordem no mundo. Isso é Hegel, tá? Ele diz que tudo Desordem. deveria ser organizado. O que era uma desordem no mundo, Hegel rejeita. Mas aqui o Lacan volta a dizer aquilo que todo mundo, de alguma forma, já conhece. Não se trata de produzir uma desordem no mundo. Se trata de ler ali nesse mundo algo do não todo. Algo do que não está dentro dessa imagem idealizada do todo. É isso uma substituição da ideia de ordem? É disso que nós vamos falar hoje. Em que consiste esse não todo? Estou fazendo um resumão, gente. Isso é suficiente para que o todo tenha ali adquirido uma bifurcação na árvore. Então, lhes faço notar aqui, como quem não quer nada, ao fazer uma pergunta assim, essa bifurcação é também o que eu acabo de dizer, um signo, um Y, de qualquer coisa que é sensível. Enfim, abrimos o caminho. Existe a árvore, o vegetal, forma ramos, seu modo de presença. Isso é bem filosófico, né? Dasein, isso é Heidegger. Não vejo por que recomendar a nossa atenção, porque é um fato de escrita, e aí ele vai trazer a próxima imagem. Gênesis. Aqui é a Gênesis do Michelangelo. Capela Sistina, criação do Adão. Depois da criação do Adão, tarararã, Adão e Eva no paraíso. A árvore, ouçam bem, né? E aqui o Lacan é divertido. O tentador, hein? Depois é Neta, né? Nomeada Eva. E ainda o estúpido dos estúpidos, o primeiro Adão. E depois o que circula, a coisa que ficou atravessada na garganta, a maçã, como se diz. Mas isso não é tudo. Há o avô, que depois chega, em seguida toca eles. Tudo está pleno de sentido. É justamente disso que seria necessário limpá-lo. Tem aqui a bifurcação na árvore com a serpente. E tem mais um detalhe, que é um detalhe da Bíblia que o Lacan não chega a dizer, mas são duas árvores. Tem uma árvore que é a da vida e tem uma árvore que é a árvore do conhecimento, do saber e do mal. Do bem ou do mal, né? Então, acho que ele retoma depois, no meio da lição. Mas eu acho que cabe lembrar que essa árvore proibida, que é de onde vem a maçã, ou esse fruto, essa árvore é a árvore do conhecimento. Tudo pleno de sentido, é disso que a gente devia limpar. Talvez, se rasparmos todo sentido, teremos uma chance de aceder ao real. É isso que eu estou tentando ensinar. O que nos importa não é o sentido da queixa, senão o que poderemos encontrar mais adiante definível como real. Sim, só que para limpar o sentido, não podemos esquecer, pois o contrário produz rejeição. E tudo isso existe alguma coisa que se esquece que é a árvore. O que se agiganta é que não se perceba que era isso que estava interditado. Não é a serpente, não é a maçã, não é ele, não é ela, mas é a árvore. Aqui dou um salto. Ela, a árvore, o que ela pensa? Aí volta o Lacan a recosturar o de antes. Ela pensa o que está em suspenso. E que é muito precisamente o que faz suspender tudo que se pode dizer a título da vida que se lava. Davi se lava, lavava, né? Porque malgrado a árvore não se lava. Isso se vê, malgrado, isso a árvore, rosa? Essa pergunta eu acho essencial dizer. Não se trata de que exista essência fora da pergunta. A pergunta é essência. Não tem outra essência além dessa pergunta. Aqui, por outro lado, a resposta falta. Ele volta a usar esses elementos conceituais, a falta,
a suspensão, o gozo, o que não existe além da pergunta. A pergunta como um enigma que move, né? Ele responde depois: impossível saber se a árvore goza, ainda que não seja menos certo que a árvore seja vida. Ele diz: desculpas por ter trazido a Bíblia, vou trazer um pouquinho da história da ciência, que começou a se perguntar sobre, entre aspas, a natureza. Ele diz Heidegger, Einstein, Newton. Ele diz: Newton é o cara que avançou e tirou um bocadito de real, né? Com a história das massas. A história das massas, ele, enfim, antes disso ele volta a falar de novo do dizer do Talmud e da ciência e da religião. Tá. Faltou um pedacinho aqui, especificamente para dizer para vocês que, assim, o que acontece com o Newton é que o Newton toca o real, na medida em que ele faz a fórmula da gravitação, e nela não entra nada de Deus. E é por isso que todo mundo se indigna, porque não tem como, nessa história, a gente saber o que deve ser feito. Tem algo a observar aqui que é assim, Lacan não fala uma coisa errada, no sentido de ele não estar dizendo que é errado esperar que apareça um certo ordenador. Pelo menos essa foi a leitura que eu fiz. Quando ele menciona esse outro autor que ele diz que pediu para ser impresso o livro dele, que é o Pierre Legendre, que escreveu sobre o amor ao censor, né? A questão de se necessitar, para além da ciência pura, da ciência técnica, alguma coisa de um ordenamento do que fazer com isso. Um dizer, né? É ali que ele depois começa a falar alguma coisa assim. Dessa cena da Gênesis, por exemplo, por mais inacreditável que ela seja, ela comporta um dizer. Ela tem um sentido e ela tem alguma consistência. Ok, nosso trabalho é de esvaziar essa consistência, mas de alguma forma tem aqui o que ele chama de espuma religiosa, espuma do sentido. A espuma religiosa também poderia ser estudada, né? Também poderia ser material de laboratório. Por que a gente não poderia estudar ela e fazendo pensar ela com o que eu chamo de verdade? Porque é claro que não é uma verdade esvaziada. Essa verdade religiosa é abundante. Daí ele faz um pequeno parênteses. Eu vou voltar a mostrar para vocês. Ali tem uma imagem que tem a Escherichia coli. A Escherichia coli é da pergunta: será que a bactéria goza? Né? Ele tira sarro com a nossa cara, Lacan, né? Ele leu esse livrinho sobre a sexualidade das bactérias e ele descobriu que tem essas bactérias que, aliás, são bastante utilizadas, viu? Elas são utilizadas na biologia e fazem sentido. Tudo isso que o Vollmann, o Jacob Vollmann e mais outras duas pessoas chamadas Vollmann também, descobriram que a infecção goza de infeccionar. Esse é um super resumo do que o Lacan vai dizer, que assim, precisa alguém que coma a bactéria e se infecte para a bactéria se reproduzir. A bactéria se reproduz pelo acoplamento, pelo cíliozinho que ela tem. Esse cíliozinho que a bactéria tem é um cílio sexual, entre aspas. Dentro do primitivo que a gente pudesse chamar, nessas mutações das bactérias, o que elas têm de específico e que o Lacan diz que constitui o sexo é que entre elas, entre essas mutações, não há relação possível. E aí ele explica
uma coisa que se parece muito com aquilo que a gente estudava no ensino médio de recessivo e dominante, né? As bactérias que têm abundância mais, quando elas transam com a bactéria abundância menos, produzem bactéria abundância mais. Quando as bactérias abundância menos abordam aquelas que são mais, elas não ganham menos, elas ganham mais. O mais é sempre prevalente. Então, elas não têm aquilo que é uma relação sexual possível, que é eu me espelho em ti, cara, metade, e essa gente se junta, tu me espelha em mim, que é tudo que eu queria do amor, né? Isso não acontece tampouco nas bactérias. Marta, 5 minutos. Ixi, tá bom. Essa não relação dos ramos da infecção, e aí ele vai dizer assim, além dessa espuma religiosa, é ainda o gozo que faz irrupção no real, ou terá um momento em que a questão se inverte? O que o real pode responder sobre o gozo que é interrogado? Saber não é o mesmo que o gozo? E aí ele vai bem filosoficamente questionando a gente. Pergunto sobre esse saber no real, o inconsciente, no sentido que Freud nos diz, é aquele em nome do qual o inconsciente é um saber. Sem ele, o real não andaria. O que nos interessa? O real ande, que o real avance. E tudo que a gente tem é que o conceito de real é aquilo que sempre volta no mesmo lugar. Porque o real, na verdade, não está interessado naquilo que a gente quer. Ele está pouco se fudendo para isso, né? Então, tem ainda essa pergunta do sem sentido a partir do que ele separa o real. Enfim, depois disso ele vai falar de Aristóteles, a gente vai poder voltar a isso. A questão é bem essa de perguntar o saber de que se trata na pergunta, não é dessa ordem de saber que leva o sentido, ou mais exatamente pelo sentido elevado. Quando ele aborda Aristóteles, ele vai nos dar uma ideia, que eu acho que a Giovana vai trabalhar do artesão, né? Uhum. E aí a gente vai poder pensar de que saber, ou se tem mais de um saber, que o Lacan está falando ou abordando. Tem mais umas imagens que depois talvez tu possa deixar eu só encerrar aquilo que foi o fato. Isso só no final. Tá, depois de passar o documentário, daí a gente Pode ser? volta? Isso. Pode ser, pode Beleza. ser. Se der Assim, já tempo. está com o tempo estourando, É mas mesmo. é 20 minutos a gente pensou para cada um de vocês. Mas eu vou ser um pouco mais sucinto. 10 minutos eu consigo. Para poder depois a gente discutir, né? Então, boa noite, pessoal. Agradeço esse espaço coletivo do cartelão, que é sempre muito importante para circular a palavra. Obrigado, Marta. Então, Giovana, né? A gente se apressa, tu nos apressa, a gente vai andando. É o tempo, né? Então, obrigada, Jéssica, para dar uma acalmada também, né? Estava dizendo que, agradecendo esse convite, desafio desse seminário, né? E que bom poder trabalharmos juntos nesse espaço coletivo, tentando tornar um pouco mais fáceis as coisas, né? Elaborei algumas questões aqui, então, ao longo de todo esse seminário, o Lacan vem tentando construir elaborações sobre o real, e nessa lição ele questiona fortemente se existe saber no real, interrogando, abre aspas, o que o real pode responder se o gozo o interroga? O saber não é o mesmo que o gozo? Se há pouco os levei a partir desse saber que se inscreve no inconsciente, é que não é forçoso que o saber goze de si mesmo. A partir disso, Lacan diz que o inconsciente não se concebe em primeiro lugar, senão por ser um saber. E é significativo ele destacar que o real é como o discurso do mestre, é o discurso grego. O real é preciso que ande e não se vê como fará sem que no real exista saber. Aqui temos um ponto muito importante que me remete a como trabalhamos com o real quando ele surge nas transferências.
já que ali onde é preciso que o real ande, é também justamente onde o emaranhado da repetição do gozo sempre leva o sujeito de volta ao mesmo lugar. A partir dessa questão clínica, me ocorre a complexidade que é trabalharmos com sujeitos que viveram acontecimentos traumáticos e a angústia, como um sinal do real, comparece fortemente em transferência. Me parece que o trabalho é um pouco como a construção do saber do artesão, que Lacan refere aqui nessa lição numa reflexão aristotélica. Ele fala dos potes que o artesão produz, que o pote é um modo de gozar, potes fascinantes do tempo da aparição das palavras, com 3 pés, com bicos, enfim, ele vai nos construindo essa imagem. E como as paredes de um pote ou vaso que compõem um vazio, no fim da lição anterior, para falar do objeto A, Lacan justamente refere-se às bordas do real, ou seja, é necessário preservar um lugar vazio na experiência psicanalítica. Diz Lacan nessa lição que o real é isto que não quer se saber, mas a presença do real não poupa os analisantes ao provocar angústia, e talvez por isso que o Lacan expressa: se há saber aí no real, não é da ordem de saber que leva sentido. Por isso, na clínica psicanalítica, é necessário suportar o sem-sentido que irrompe em transferência, desafio que convoca o sujeito a atravessar a certeza da angústia, afeto que abre a possibilidade para a construção de algum saber sobre o real em direção à verdade inconsciente. Então, eu gostaria brevemente de aproximar a experiência psicanalítica de movimento com o real, a potência da arte em construir borda, inventar saberes e produzir atos subversivos. Recentemente assisti ao documentário Helena, da diretora Petra Costa, mais conhecida pelo seu projeto fílmico Democracia em Vertigem. Em 2014, o documentário Helena foi um dos mais assistidos, pois é uma obra de coragem autobiográfica, em que Petra relata não só a morte da irmã mais velha por suicídio, quando a diretora tinha apenas 7 anos, mas também os efeitos em si mesma desse acontecimento traumático. Entre as imagens, cartas à irmã são escritas e narradas como o trabalho de uma artesã. Da dor, inscreve o impossível da morte, e ainda mais significativo é que se põe a dançar em ato, gira o seu corpo, circunscrevendo palavras e movimentos, assim como na experiência psicanalítica tentamos inventar algo em torno do buraco do real. Diz Petra, abre aspas, as memórias vão com o tempo, se desfazem, mas algumas não encontram consolo. Só algum alívio nas pequenas brechas da poesia. Você é minha memória inconsolável, feita de pedra e de sombra, e é dela que tudo nasce e dança. Que delicadeza da diretora para falar de uma perda e do paradoxo do real. Ali onde há bloqueio, ruptura e sombra, também é de onde tudo nasce e dança, possibilitando novos enlaces e novas metáforas para seguir a viver. Então, para encerrar e abrir a conversa, depois a gente volta ali, né, Marta? Eu vou passar um trechinho desse documentário. Eu acho que tu vai ter que interromper o teu compartilhamento. Tranquilo. Hum. Será que está passando? Tá compartilhando, sim. Só Pessoal, precisa maximizar. tá. Aí, pessoal, me avisem se vai sair o som. Se não sair o som, A gente avisa.
As memórias vão com o tempo, se desfazem, mas algumas me encontram consolo, só algum alívio nas pequenas brechas da poesia. Você é a minha memória inconsolável, feita de pedra e de sombra. E é dela que tudo nasce e dança. Aqui. Retomar aqui no ponto, né? É tocante, a gente fica com esse silêncio, né? Eu sublinhei só, mas para encerrar, da página 218, acho que tem essa pergunta, né? Tem saber no real? É do sentido a partir daqui que separa o real. Mas não é pelo mesmo saber que pergunto para saber se há saber no real. O saber de que se trata na pergunta não é dessa ordem de saber que leva sentido, ou mais exatamente, que pelo sentido é levado. Levado, lavado, lavi, se a gente lembrar, né? E na última partezinha dessa lição, ele faz a pergunta: e o analista? O analista, vou terminar com uma metáfora, é fogo fátuo. Eu tinha colocado antes a imagem do fogo fátuo. Ela é uma metáfora que não faz fiat lux. Fogo fátuo não ilumina nada. Sai mesmo e ordinariamente de certa pestilência. E essa é a sua força. A imagem mostra o fogo fátuo, que ele é aquele foguinho que aparece, por exemplo, no cemitério, um fogo de autocombustão, que a partir dos gases da putrefação emerge como esse fogo pequeno e silencioso, né? Ele não é fiat lux, ele não é a Gênesis, ele não é cheio de sentido, ele é antes a tábua podre, talvez. Enfim, é bem bonito esse finalzinho e bem tocante a lembrança da Giovana. É isso. Isso. Obrigado, Marta e Giovana, pelas questões, pela apresentação de vocês. Então, está aberto para que todos possam falar, comentar, trazer suas contribuições da leitura também. Tá? Quem gostaria? Bonita essa imagem. Essa é uma imagem de um filme, mas ela é uma imagem que ele é bem assim mesmo. Jaime, Tá sem som, tu Jaime. tá com o microfone fechado, Jaime. Marta, Giovana, muito obrigado pelas questões que foram trazendo dessa aula do seminário. E eu fiquei com uma questão que é justamente essa pergunta, né? Se há saber no real. Tirando o dedo de Deus que faz o mundo girar e as maçãs caírem na cabeça do Newton, né? O que vocês levantaram do Fiat Lux,
e a tentação de atribuir sentido nessa direção, a minha questão, e lanço para vocês, é a seguinte, né? Há saber no real ou o real nos faz inventar saber? Como Lacan já disse em aulas anteriores, eu invento. E se a gente pensar sobre o conhecimento que a gente vai produzindo, a ciência vai produzindo sobre o real, cada vez se inventa mais saber em relação a isso, mais conhecimento. A leitura que eu faço disso seria voltar para o seguinte, que a instância da letra tem uma borda real e uma borda simbólica. Enquanto borda real, há uma inscrição da letra no real. Mas ela tem um lado simbólico que nos permite fazer uma leitura desse real, dessa letra. A questão do inconsciente eu entendo por esse lado, como ele faz menção ali, o inconsciente freudiano. Só que ele formula a questão da instância da letra. Então não é que exatamente que no real haja um saber, mas há inscrições no real que nos permitem inventar saberes. Enfim, é a questão que eu lanço para que vocês trouxeram e a aula do Lacan trouxe e que eu gostaria de comentar. Ângela. Primeiro, agradecer, Marta e Giovana, porque eu acho que a gente lê, e não estou brincando, são 3 leituras para poder estar aqui achando que entendeu alguma coisa, mas como a leitura de vocês também vem costurar, né, um pouco e abrir as possibilidades do que a gente leu, pelo menos do que eu li. E essa questão também que o Jaime coloca, porque num capítulo anterior ele falava do saber do real e o real do saber. E a gente, quando discutiu até na comissão, bom, eu entendi um pouco mais o que era o real do saber, que era talvez o furo no saber, né? O não saber no inconsciente, o recalque primário e depois, bom, o que fica sobre o recalque secundário. Mas quando pensei nessa questão, e nesse capítulo ele fala, né, a saber no real, e que ele diz que o que interessa é que o real funcione, eu pensei, e a gente discutiu também na comissão, mas a minha ideia, da qual estava difícil eu abrir mão, era a ideia de que, assim, pensar como o instinto, as aves migratórias ou a própria a força da gravidade funciona, né? A pergunta, bom, tem saber nesse real? Como é que a ave sabe para onde ela tem que ir? Né? Tem saber neste real, porque ali tem uma inscrição e que vai ser assim sempre. As aves vão para o mesmo lugar todos os anos, né? E eu acho que vem por aí essa questão de se tem saber no real, né? Se tem algo que... Agora, por isso que ele diz, eu acho, né? Tem um sentido, né? Mas não é o sentido do sentido que leva ao sentido. Né? Não é o sentido desse que o Jaime está falando, de construir sentido sobre algo que se apresenta como real, assim como no documentário, né? Toda essa dimensão do vazio que ele ficou com essa morte, o que foi possível produzir e amarrar, né? E criar movimento. Né? É de outro sentido que se trata, do sentido que o real convoca. Mas eu acho que me respondeu essa questão de se há saber no real, essa questão do real ser isso que não convoca sentido, mas de alguma forma nos apresenta como algo que funciona, né? Bom, não sei, pensei por aí. As frases, são 28, né? O inconsciente. Posso, Sem o inconsciente, o real não anda. Andar, o sentido do real. Esse sentido não é o sentido do sensível,
é o sentido do movimento. Quando ele diz que o Newton fez avançar, ou tirou um buraquinho do real, é porque alguma coisa reduziu da falação para virar uma escrita da qual se pode dizer. Então, aquele real se movimentou, entre aspas, né? Alguns anos atrás, eu li, puxa vida, qual é o nome daquele título do seminário do Charlemagne, O Homem Sem gravidade. Sem Gravidade, em que ele dizia alguma coisa como o delírio contemporâneo é o aquecimento global. Pergunta ainda é delírio? Né? Então, qual é a ideia de delírio ou do que é uma, entre aspas, pré-ciência? Aí, né, quando se fala demais de uma coisa, tipo uma criança que está na época da fabulação, esquadrinha todos os cantinhos para distribuir conhecimento que não se enxuga no simbólico, como disse o Jaime, né? Esse conhecimento de sentido só remexe e não chega a alguma coisa, ou melhor, remexe até que alguma coisa amarra, faz nó, e aí, ok, faz sentido no sentido de ganha o simbólico e o real está dado. Está dado. Está dado que a massa depende da aceleração e que independe da vontade de Deus. Isso está escrito, disso se pode dizer. Vamos partir para o próximo, né? Então, o Lacan aqui fala algumas coisas. Se o real é o que sempre volta ao mesmo lugar e nos interroga, vamos imaginar uma psicose, né? Não importa o que eu pense, ele sempre está lá. Esse real com um sentido único, nos interessa que não se cristalize. Nesse sentido, tem razão, né? Que não se cristalize ali. Que possa se movimentar a partir desse movimento que é do inconsciente. Por que que o Lacan insiste? A relação sexual não existe ser um efeito necessário da gente pensar. Porque é a partir da areia que faz, da falha que faz, que não haja relação sexual, dessa incompletude, que alguma coisa do inconsciente se formula. Quando ele diz do vaso, ele diz os vasos desses chineses antigos que têm 3 patas e tem bico, que não serve para nada, nitidamente não serve para nada, eles vêm na mesma época em que vem a palavra, a fala. Então, tem algo de concomitante com o que não cola e aquilo que faz avançar. Então, eu não sei se eu consigo ver a questão do desfazer o sentido muito parecida com a questão de o saber no real não faz sentido no sentido imaginário. Ao contrário, desfaz. O trabalho do luto, às vezes, faz, a gente precisa fazer uma cena. Mas porque o real da ausência convoca também a uma produção, né? Fala no microfone. Ah, não, Peter, tudo contigo. Pode falar, Sidney. Oi. Bom, primeiro, obrigado para vocês duas, né? Vocês deram uma boa destrinchada na aula. Bom, tem muita coisa interessante aqui, né? Mas me chamou a atenção, primeiro, uma questão que ele retoma aqui, ele explica um pouco mais uma frase que ele usa lá no início, em 53, ou até antes. Ele usa, acho que no final do texto Os Complexos Familiares e também no final do texto O Mito Individual do Neurótico, que é de 53. Que ele diz alguma coisa mais ou menos assim, ele larga ali, né? Bom, a psicanálise não é à toa que ela foi inventada por um judeu laico, né? E pronto, e larga essa frase e vai embora, né? Deixa a gente com ela no colo. Eu acho que aqui ele retoma isso, apesar de não trazer o Freud explicitamente, mas ele traz através do Einstein, né?
porque ele vai dizendo, bom, as tradições gregas e a tradição judaico, né? Que está na base da tradição cristã. Então, ele diz, bom, os judeus, né? E é engraçado como ele substancializa isso, né? Eu não diria que eu gosto muito desse tipo de raciocínio, mas é interessante acompanhar ele, né? Os judeus não se ocuparam da natureza, eles estavam ocupados da escritura, né? Então eles vão pelo mito da escritura, enquanto os gregos vão pela physis, né? Pelo estudo da physis. Mas ele diz, mas mesmo assim, os judeus que esvaziaram essa historinha de sentido, esvaziaram o sentido da historinha e ficaram com a estrutura dessa cena, eles se movem bem no próprio discurso da ciência, né? E produzem coisas como Einstein e como Freud, porque ele já disse isso, né? Ele já tinha dito que o totem e tabu é um mito que retoma o mito judaico de uma forma com uma aparência científica, né? Então, e aqui eu acho interessante, ele diz, né, que ele não tem medo de a Bíblia não, né, ele diz, bom, eu vou apresentar isso com a ajuda da Bíblia e a Bíblia não me dá medo, né? Essa espuma religiosa, ele diz, a espuma é o imaginário, mas se a gente raspar esse sebo, essa espuma e pegar a estrutura, fica interessante, né? E aí ele vai né, quando ele diz do Newton e do Einstein, ele diz, bom, mesmo no discurso da ciência moderna, já de cara foi necessário Deus para dizer como é que as massas sabem qual é essa distância que elas têm que manter uma da outra. Então, ele afirma que há saber no real e o saber no real não depende de nada, nem do próprio inconsciente, né? Ele diz há saber no real. Agora, o saber no real é diferente do saber imaginário, o saber da religião, por exemplo, porque o saber da religião é o saber do sentido, o saber que se sabe. E o saber do real, ele não se sabe, ele não está nem aí para nada, né? Então, assim, ele diz, com Newton, volta, né, de cara, ele diz, isso não escapou a ninguém. Precisava de Deus para informar as massas qual a distância que elas tinham que ter uma da outra. Einstein veio e botou um limite nisso, com a relatividade, mas o espaço absoluto dele traz de novo um cheirinho de Fiat Lux, quer dizer, Deus retorna sempre, mesmo que for incluído no discurso da ciência. E isso é muito atual, porque isso põe a gente nas questões mais atuais hoje em dia. Pode o aborto, não pode o aborto, todo o rechaço a todas as posições sexuais e de gênero, né? Elas são certas ou são erradas? Quer dizer, quando ele traz essa questão da árvore do bem e do mal, do saber do bem e do mal, então, como é esse saber do bem e do mal? A gente toma ele pelo lado da religião, que tem um excesso de sentido, a gente toma pelo lado de uma ciência que forcluiria todo e qualquer sentido, né? Todo e qualquer legislador. Então, essa é uma questão super atual, né? E a psicanálise tem algo a dizer. Então, eu entendo que quando ele diz, bom, o lugar do analista no discurso analítico, ele vem do fogo-fato, quer dizer, ele vem da porcaria, ele vem do que cai, ele vem dos restos, dos dejetos, é daí que sai alguma luzinha quando o analista, né? Não é sempre que o analista está no lugar do analista, não é sempre que numa análise está funcionando o discurso analítico, os discursos rodam, né? Universitário, do mestre e tal. Mas quando é o discurso analítico, sai uma luzinha dessa merda, né, que se perdeu por aí. Não é o legislador como Deus, nem da ciência, o forcluído que retorna, nem o da religião, excesso de sentido. É uma outra posição. E ele tinha falado numa aula anterior que o homem frente à mulher está igual um peixe frente à maçã, né? Retomando essa coisa bíblica, ele diz que o que ele tem para dizer é que o homem tá como um peixe frente à maçã. Por isso que a relação sexual não existe. E ainda bem, porque é isso que abre para Babel. A Babel da linguagem e a Babel sexual. Então, eu acho que isso diz da posição psicanalítica frente às questões atuais, né? E vale em todas as questões essa posição do psicanalista, e ela, por isso mesmo, desde essa época, está prenunciando uma série de coisas e de discursos libertários que a gente tem hoje em dia. Ela não está atrás, ela está na origem dessas questões. Enfim, essa é a minha posição.
Tinha mais alguém que queria O falar? Edson. Edson, Estão me ouvindo? Sim. Sim, eu estou aqui no outro computador. Estou escutando muito baixinho vocês, mas estão me ouvindo bem? Não. Eu- Está meio chiado, Edson. Você está acima do. Assim fica melhor? Ouve melhor assim? Não. eu acho que tem um microfone abafado. Vê se ele está em algum lugar. Fica melhor. É. E agora? Melhor. É Tá melhor. abafado mesmo. Tá bom. Aqui, que lição difícil. Assim, aquela sensação, né, de ler. Será que deu para entender alguma coisa? Então, até fiquei curioso, assim, eu acho que essas falas iniciais ajudam, né, a gente buscar alguns pontos. Mas o que eu queria comentar, só compartilhar, assim, uma pergunta que tem a ver com o que a Giovana trouxe do filme, assim, eu queria comentar, né, esse filme Helena, que eu vi, a gente já faz um tempo, mas fiquei muito contente. E achei interessante, Giovana, trazer eles, porque isso tem a ver com o que eu pensei, assim, uma questão que me ficou do final dessa aula, a Marta sublinhou ali na apresentação, que é o seguinte: qual é a diferença entre Fiat Lux e fogo fato? Fiquei muito tomado assim, por esse final. Né? Que metáfora é essa que finaliza, seja até a ver com luz? Né? Que espécie de luz é essa do fogo fato? Que é uma luz que de alguma maneira, não faz luz, na definição, assim, né? e que de alguma maneira fica muito claro ali na imagem, tenta fazer essa diferença do Fiat Lux. Insiste, né? Não se trata de fazer luz. E eu fiquei pensando isso em relação justamente a essa relação com o saber. A gente associa muito o saber à luz. Né? E que espécie de saber seria esse que não faz luz? Eu achei legal que a Giovana trouxe, porque não sei se foi uma associação assim, dessa diferença nessa lição das referências à filosofia e à ciência, e, de outro lado, a arte. Então, a gente tem, né, essas referências a William Blake, por exemplo, né, que é um pouco filo, e tem essas várias referências filosóficas. Eu queria colocar esse ponto, né, que espécie de tensionamento de saber estão nesses dois campos que não são, me parecem, o mesmo. Aquilo que a gente pode, vamos dizer assim, receber ou o que seria saber vindo da arte, né, de um filme como esse, ou do William Blake, esse poema, ele fala do André Breton, e esse outro saber filosófico que tenta pôr ordem no mundo, enfim, pode estar. Então, era isso que eu queria trazer, que me parece que talvez, né, essa aproximação que ele faz, né, ao que seria o trabalho analítico estaria muito mais perto, muito mais próximo, talvez, do filme da Helena do que de uma tese do Hegel. E só para completar, assim, eu tenho uma sensação, assim, do seminário, eu achei super bonito, porque no início, eu não sei se na versão traduzida mantiveram, porque tem esses vícios de linguagem, mas no início o Latero vai falar do buraco e ele repete em francês, é quase bem poético, assim, né, que que isso que faz 5 vezes repete, true, faz buraco, né? Então, também só queria sublinhar, assim, não sei se tem na tradução, assim, essa maneira de
de falar, assim, que dá um pouco sentido ao que eu tentei colocar ali no final, do que faz buraco entre o Fiat Lux e o fogo fato. Tá? Para mim, a palavra-chave da aula, para mim, tocou mais foi fogo fato. Ele diz que o analista é fogo fato. Né? Tem essa afirmação lá, o analista é fogo fato. É isso. Essa questão se há saber no real, acho que é essa a tradução, já não lembro. É muito instigante mesmo. E me remete à expressão que o Lacan usa em vários momentos sobre o impossível do real. Isso sempre foi uma questão para mim. Como assim impossível do real? Impossível de termos acesso totalmente, impossível de ser recoberto pelo simbólico, pelo imaginário. Sempre fiquei em torno disso, assim. E me ocorre que no seminário 11 ele fala que o real desperta, né? E eu acho que por isso um pouco dessa questão que eu trouxe do documentário, bem naquela parte que a Petra fala da memória inconsolável, que é uma expressão da Marguerite Duras, é uma memória inconsolável que ali onde tem a sombra que entrava, ao mesmo tempo é de onde nasce, onde constrói algo em torno desse buraco, né? Então, e também essa questão do fogo fato, também ficamos nos perguntando, né, Marta, sobre essa metáfora, porque é um pouquinho de luz de algo que se decompõe, né? Eu acho que lição passada a gente estava falando que parecia a sensação que ele estava falando da passagem do analista, ou a passagem para esse lugar de analista. O que teria a ver, né, com essa metáfora do fogo fato com essa passagem? Tenho uma série de ideias na cabeça. A primeira delas é assim, Fiat Lux lembra Gênese, né? Faça-se luz, disse o Criador. Ele criou o universo e no final da Gênese criou Adão, depois da costela do Adão ele fez Eva, botou eles no paraíso e interditou a árvore, né? Dizem algumas versões que é a maçã que ele interditou. Na verdade, ele interditou a árvore, são duas árvores. Uma é a árvore da vida e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a tentação foi a tentação de conhecer o bem e o mal. Não foi a tentação da vida, aquilo que levou a Eva a cometer o pecado original, do qual todos cristãos somos herdeiros. O Talmud, como bem lembra, né, o Sidney, pega muito mais a estrutura disso e trabalha com a ideia da interdição, ou essa ideia que é super interessante do jeito que o Lacan coloca, pelo menos para mim, quando ele diz assim, se Newton disse que a massa cai, não interessa, tem um saber ali nesse real que é dado para todo mundo, isso não é instintivo, é alguma coisa do real, isso que a massa cai, tem um humano que pergunta para Deus, tá, mas então a minha massa, que distância que eu preciso ficar da tua para não cair? Alguém tem que regulamentar essa vida, e isso se regulamenta numa via cultural, e cultura e civilização é humano, é para além da ciência. Aí volta Deus, né? Esse discurso ordenador que não é o discurso da ciência, que é, sei lá. Mas a ideia de, diferentemente de um Fiat Lux, um fogo fato, é isso que é o efeito daquilo que apodreceu. O escuro do nosso tempo, por exemplo, fala um pouco dessa ideia do Agamben, assim, olhem para aquilo que tem de podre ou daquilo do inconsolável, né? Daquilo que do suicídio, para ver onde anda alguma coisa do real, né?
Aí, quando tu traz esse elemento assim, as memórias inconsoláveis, em que medida que elas seriam da ordem do real? Elas seriam da ordem do real na medida em que se repetem incessantemente, né? Sempre no mesmo lugar. Isso que cristaliza. Não cessa de não se inscrever. Tem um outro momento que ela está nadando, né? Aquilo que a gente fala às vezes, escrever na água. Escreve, 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 não faz marca. Isso é um pouco a ideia do real na clínica, né? Aquilo que um dia possa fazer marca, talvez seja isso, de falar de uma outra forma, trazer, inventar alguma coisa. O título da nossa jornada. Hã? O título da nossa jornada. Qual é? A experiência psicanalítica e escrever o impossível. Escrever impossível, tá certo. Foi isso que... É. Da escrita se pode fazer um dizer, né? Um dizer, enfim, Talmud é escrita, um dizer é um ato de dizer. Mas a ideia também que me ficou, Edson, do fogo fato, é talvez contraponto com a ideia do insight. O insight, essa luz, né, que a gente vê na psicologia do ego, e que a nossa clínica é um pouco mais humilde, talvez, que isso, né? A gente sabe que aquilo que advém dos cantinhos, dos escuros, às vezes é muito mais poderoso. E talvez o lugar do analista como esse lugar de nada flash, falando em inglês assim, né? Nosso lugar é bem humilde. Jaime. Marta, em cima disso que acabas de comentar, é, eu achei interessante a última expressão da aula, quando Lacan diz que ele vai retomar os fios fátuos. Né? Nós na nossa produção, nas elaborações do conhecimento, na produção de sentidos, os nossos conceitos, são fios fátuos, não são fios lux. As nossas próprias elaborações aqui sobre a aula do Lacan são fios fátuos. E eu acho que isso tem a ver com abertura e fechamento do inconsciente. Também me ocorreu assim, né? Tu diz a questão dos tempos? Oi. Hã? Tem que abrir se tem pergunta. Eu vou ler aqui a questão que a Liliane colocou. Pensar algo sobre o fogo fato é transitório e intenso em suas relações com o tema da transitoriedade em Freud. O Otávio pediu a palavra também. Bom, boa noite, colegas. Obrigado, Marta e Giovana. O que a Giovana trouxe do filme, me lembrei que há 10 anos atrás, quando saiu o filme, né, mais ou menos, quando pelo menos passou aqui em Porto Alegre, né, nós estávamos no início do projeto Clínicas do Testemunho, né, e começando o trabalho, né, e quando passou esse filme, e, enfim, eu assisti, depois escrevi um texto para o Sul 21 a respeito disso, pela essa confusão que essa posição ambígua que o título do filme coloca, é da Helena ou da Petra. Então, fica uma incógnita nisso, né, o que reúne as irmãs ali nesse documentário. Então, para lembrar isso, assim, que eu fiquei com essa interrogação na época de quem era Helena, se não era Petra. Mas o que eu fiquei pensando dessa lição, né, também que me ajudou a orientar assim um pouco nessa tentativa, né, de decifrar esses enigmas que o Lacan coloca, é que ele vai estabelecendo, me parece
em relação ao discurso analítico, uma posição muito clara daquilo que separa, daquilo que o distingue da religião e da filosofia, né? Eu acho que ao longo do seminário, ele vai propondo isso, né? Como se está em funcionamento, como está na ordem do discurso analítico. E quando ele termina essa lição, até o que eu me lembrei também com relação a isso, é que na primeira lição, o Lacan propõe uma diferença entre o discurso da matemática, então o discurso científico, o discurso da religião e o discurso da psicanálise. Como é que se leria as dimensões, né, que ele diz, as dimensões da linguagem, né? Assim, seria do simbólico sobre o imaginário para chegar no real, do real, o simbólico e imaginário, enfim, todo o movimento que o nó ele está propondo, né? Que isso tem na primeira aula desse seminário. E eu, assim, com relação ao que a Liliane disse, eu também fiquei pensando nisso, do fogo-fato, né? Ele é evanescente, que é isso que acontece na análise, né? É uma evanescência do sujeito. É algo que aparece e desaparece, mas que o sujeito é evanescente, né? Não é algo como a gente poderia pensar uma dimensão de um registro egóico, a gente tem uma suposição que ele perdura, né? Ele está sempre ali, o eu, que é sempre o mesmo, né? Então, a gente tem essa suposição do sujeito, como o Lacan propõe para a psicanálise, é uma coisa absolutamente evanescente que serve para a análise, né? Para o discurso analítico. Bem interessante. Eu estava lembrando demais uma coisa que o Sidney falou e que a gente não avançou, mas é da importância de... Eu achei a lição interessante, achei que ele coordena muito bem as ideias, né, e as metáforas dessas cenas sexuais religiosas fantásticas, porque se a gente olha a imagem da Gênese de Adão e Eva, estão muito próximas do casamento do céu e do inferno do William Blake, que é uma coisa meio voluptuosa, assim, né? E se tu vai mais adiante, tu vai ver isso em outros lugares também recolocado. Ou até mesmo a brincadeira da bactéria goza, bactéria tem sexo, onde é que a gente vai encontrar que alguma coisa sai da natureza do real que se reproduz ad infinitum sem nada acrescentar? Então, tem alguma coisa interessante por aí, mas ele termina, quando ele está falando do saber, também referindo ao Aristóteles, a ideia do artesão, que faz potes, e o Aristóteles diferencia o saber entre técne e episteme. O verdadeiro saber como episteme e o saber técnico como o saber fazer, que talvez esteja mais próximo do artesão psicanalista do que o saber episteme, esse dessubjetivado, né? E fazer furo para fazer um pote, para fazer borda no real, ou fazer espaço para alguma coisa da ordem de um objeto que não é mais que um pum, né? O fogo-fato é um pum iluminado. Cheiroso. Né? Ele é um pedó. Mas o Sidney quer falar. Essa foi boa, Marta. Gostou? Às vezes dá volta com o real, né? Gosto, né? Se a gente fosse lacaniano mesmo nessa hora, a gente diria, bom, para tudo, acaba hoje por aqui, porque, né, o analista é um pedó. Essa foi boa. Mas é isso mesmo, né? Eu acho que, seguindo um pouco as questões que foram levantadas, né, eu queria voltar para a Giovana, falar uma coisa que você trouxe esse documentário, e eu não sei, eu assisti já faz muitos anos, então não sei se
Não sei se o que eu lembro faz sentido ou se é um delírio, mas o que eu lembro é que ela parte numa busca para tentar saber uma resposta que é impossível, do porquê que a irmã cometeu o suicídio, né? Ela tinha 5 anos quando isso aconteceu e o que eu entendo é que a pergunta que move ela é tentar construir alguma coisa, né? Porque há um saber de por que aconteceu esse suicídio, mas esse saber está no real, ele é impossível de ser recuperável, porque a pessoa que morreu não tem mais uma palavra para dar, né? Então, o percurso dela, me parece, é um percurso para construir um saber, para construir alguma coisa, né? Então, mas me pareceu interessante porque você falou, né, que essa questão do impossível te pega e você trouxe justamente um documentário que traz uma cena de um impossível, né? Enfim, não sei, fiquei pensando, não sei o que que você acha disso. E com essa coisa que o Edson falou, me pareceu que é importante isso. Porque do Fiat Lux pro Fogo Fato, né? Que não, e eu me dei conta agora, eu não tinha pensado nisso, mas por causa dessa questão que você levantou, Edson, aí eu pensei, lá no começo ele falou do um outro livro que a gente não comentou, né? Mas como é que é? É o quê do censor? É O amor o, ao censor. pois é, o amor é o censor. Eu acho que agora que, né, você falou e me retornou isso. Porque o Lacan tem E isso, né? toda Tem, a questão religiosa. É o claro, direito humano que embasa o cristianismo, que faz isso. sentido para pensar a humanidade. É essa a ideia do amor ao censor. Claro, e no outro livro do William Blake é uma cena de novo do céu e inferno, né? Quer dizer, a questão da moral com a religião, né? Então ele tá com isso na cabeça e ele vai pulando de uma metáfora para outra, mas eu acho que ele vai mostrando assim, então que seja no discurso da religião, seja no discurso da ciência, no discurso da religião reforça um sensor explícito com excesso de sentido o discurso da ciência forclui o sensor, mas o sensor retorna no real. Retorna de um jeito louco, né? Então a gente sai fazendo loucura por aí. Olha a fogueira que a gente faz, olha, né? Quer dizer, essa forclusão implica um retorno no real. E, e a psicanálise justamente me parece poderia pensar alguém nesse lugar, mas não no lugar do sensor, né? No lugar, como o Jaime falou também, desse fio-fato, né? Dessa coisa que faz, que ajuda a ter um pouquinho de luz, mas porque tem um pouquinho de luz, se produz um pouquinho de luz evanescente, né? Como disse o Otávio, mas vem não de uma substância que possa ser ordenadora e sensora, né? Ela só gera movimento, mas ela é, como a Marta disse, um peido, né? Um resto de putrefações. E como o lugar do analista, né? Quer dizer, o neurótico vai pôr o analista no lugar do sujeito suposto saber, de um Deus, ou de um Deus forcluído, ou de um Deus afirmativo. Agora, o analista estaria mais feliz ocupando o seu lugar de resto de lixo, né? Acendendo alguma luzinha, não sei. Mas boa discussão aqui. Eu queria comentar que talvez para ver trabalho de invenção do real na experiência psicanalítica, é importante lembrar que precisa um trabalho com as identificações. E aí vem o que o Otávio falou, né? Que ficou em dúvida se era a Petra ou a Helena, que parece que tem essa confusão. E aí, nas entrevistas que a Petra dá sobre a construção desse documentário, ela justamente conta da surpresa que foi para ela durante a construção dessa obra, ter saltado aos olhos dela essa confusão entre ela e a irmã. Porque na família falavam, a irmã cometeu suicídio em Nova York, foi fazer faculdade de teatro, né? Então, na família falavam, tu pode fazer qualquer coisa, menos faculdade de teatro em Nova York. E foi isso que ela foi fazer. Olá. E ela também
conta um pouco assim, não lembro se no documentário ou na entrevista, lá na infância, aos 7 anos, com a perda da irmã, essa identificação ao lugar dessa marca do suicídio, os sintomas que ela teve na infância já, o trabalho que teve que ter com isso muitas décadas depois, já adulta, né? Então, é interessante, né? Porque o real é impossível, mas talvez não seja totalmente impossível. Eu não sei, eu fico com essa questão do impossível, é redundante, mas fiquei pensando que tem esse trabalho com as identificações, porque precisa de uma queda do objeto, do luto, e para poder despertar, e eu acho que por aí tem a ver com fogo-fato também, né? E como também daria para pensar que, acho que o Sidney comentou, né, que ela não tem como saber por que a irmã cometeu suicídio, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, não tem como saber porque não tem como escutar a irmã, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, bom, mas o saber, esse saber ficou com a irmã. É diferente. É possível fazer alguma coisa com isso, o saber ficou com a irmã. E aí agora, como tu trouxe, né, eu trouxe a confusão entre as duas, né, como seria esse saber, né, que ficou com a irmã e as duas identificadas. E ela vai fazer a mesma história que a irmã, ela vai para Nova York, ela vai, né? Então, no sentido de como operou esse saber, que sim, foi com a irmã, mas foi com a irmã, não é um saber que não tem uma referência, foi com a irmã. E elas ainda têm essa coisa dessa mistura. Achei que... Enfim. Mas tem uma coisa que me toma muito no real, para ti é o impossível, e para mim o que me toma é o que não cessa de não. E aí eu fiquei sabendo. Ótimo, ótimo. Sai dessa, sai dessa. Aí eu fiquei pensando se o saber do real é o não saber. É o não saber. Eu não sabia, nunca mais. Oi, peraí, então. Tá muito longe, será? Tá. Pelo menos Trata a cadeira para perto. Aqui, tá bom. Não, tá bom aqui, eu acho. Tá bom? Tá bom aqui? Tá bom. E o Lacan, ele trabalha radicalmente dentro de uma premissa do excepcionalismo humano. Que é algo interessante naquele momento, mas que hoje a antropologia questiona. Bruno Latour, Donna Haraway, pessoal da biologia, Stefano Mancuso. Minha ignorância, o que é o excepcionalismo humano? Por exemplo, ser especial. por exemplo, toda aquela teoria, isso que vem da modernidade, que vai propor que a linguagem é algo que nos diferencia da natureza, né? O que nos separa e tal. E que produz toda essa desintegração que vai ser colocada em xeque hoje, né? Como fonte dos problemas, por exemplo, do colapso climático, né? Que, assim, a gente até então entendeu que a gente estava fora dessa barca e agora a gente descobre que a gente está dentro disso. E essa pergunta sobre o saber do real me parece ser esses momentos onde o Lacan começa a ensaiar uma saída do excepcionalismo, né? Trazendo a bactéria, né? Que parece uma anedota, mas eu acho que é interessantíssima. O Stefano Mancuso tem um trabalho sobre fungo, sobre como é que os fungos sabem, né, o que tem que fazer. Oi? Fantastic Fungi. Tem alguns livros, sim, enfim. E eu acho interessante poder fazer esse novo pensamento, né? Esse novo pensamento sobre como o real tem um saber e a gente vai construindo alguma coisa para dar sentido para nossa vida a partir de algo que está posto. Acho que o destaque a Newton não é gratuito aqui, o destaque a bactéria também não é gratuito. Né? Essa ideia de fazer uma leitura sobre algo que nos envolve e que a gente produz junto. Enfim. Acho que é bem por aí, assim. Teve um cara que pesquisou se as bactérias fazem sexo e disse, elas fazem, acreditem, né? Então, enfim, tem algo que está muito adiante do nosso umbigo, né? Do umbigo renascentista, Fiat Lux, Deus, é tudo essa imagem. Sejam impossível, a frase, eu adorava o Lacan dos Monges de Paris. Sejam
Tem Tem uns emojis ali. O impossível não é impotência. Façam como eu, sejam realistas. Queiram o impossível. Frase que adorava o Lacan dos Muros de Paris 68. É bacana, né? Vamos tentar mover o mundo. O Jaime está com a Jaime mão tá com a mão levantada. levantada. Jaime, Oi. Não, só esse último comentário me chama a atenção que o Lacan recorra, como Freud fez além do princípio do prazer, recorra à biologia. É o sexo das amebas, das bactérias. Mas, enfim, o outro ângulo que eu ia levantar agora há pouco, né, é de que dizer que o real não fala, mas o gozo é real. Então, se tem saber no real, é outro saber, como já foi comentado. Mas o real não fala. O real exige decifração da letra. O real da letra. É o que essa permite que a gente ressignifique as coisas. E, por outro lado, né, que com uma análise a gente possa fazer a travessia do fantasma no sentido de constatar a sua inconsistência imaginária, de que há um real que o fantasma de cada um procura recobrir, né? É o aspecto do sem sentido do real, suportar o sem sentido. Enfim, alguns comentários aí na finaleira da nossa reunião. ficamos com essa ideia do fogo fato, que ele disse que vai seguir trabalhando, né? Essa ideia desse pequeno foguinho. Ele sempre mente, ele promete, não vai terminar coisa nenhuma. Mas lembrem de Hamlet. O Hamlet vai para o pântano falar lá com o pai dele. E é lá no pântano que tem o fogo fato. É nos pântanos, nos cemitérios que aparecem os fantasmas. É lá quando a Ofélia morre que cai o objeto A e vira amor. É quando tem essa ideia de morte também que aparece alguma coisa do impossível e da possibilidade de saída do pulsional repetitivo para alguma coisa outra, né? Nesse sentido, bem-vindo o vídeo do luto, né? Querem comentar mais alguma coisa? Alguém? Tudo bem. Então, muito obrigado, Marta, Giovana, pela apresentação, pelas questões. Obrigado a todos e todas pelas questões também. E nosso próximo encontro, então, é dia 12 de setembro, com a lição 13 do seminário, então, tá? Gustavo e a Lucy. Com Gustavo e a Lucy, isso. Tá? Boa sorte. Boa noite, pessoal. Obrigada aí. Boa Um noite. abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.